Olá, olá, boa noite a todos, boa noite. Hoje, dia 30/3/2021, 19h30, iniciamos a nossa live semanal de filosofia. Boa noite, Ana Carolina, Ana Paula, Brenda, Bruna, Dâmela, Daniel, Gabriel Mesquita, Guilherme Ávila, Cauane, Natália, Stephanie, Suelen, Wellen, Ananias. Boa noite a todos. Faço votos. Boa noite. Estejam bem. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Linda noite em Curitiba, gente. Linda noite. Vamos lá. É isso aí, gente. Bom, na semana passada a gente falou do Pierre Bourdieu. A gente já vinha trabalhando com o Pierre Bourdieu. Na primeira aula de Pierre Bourdieu, a gente viu o conceito de campo e hábitos, e a gente viu basicamente que o hábitos é uma categoria para você entrar num campo e também para você avançar num campo. E na aula passada a gente viu a economia das trocas simbólicas e a descrição dos capitais de maneira geral. Como regra, os capitais eles são intercambiáveis entre si de maneira geral. Um capital facilita o acesso ao outro, e a gente fez vários exemplos para ilustrar essa relação, né? O primeiro capital seria o capital econômico, né? Grana e tudo que é equivalente a grana. O segundo tipo de capital vai ser o capital intelectual, que vai se dividir em capital intelectual institucionalizado, então os diplomas, as honrarias, ou seja, um tipo de reconhecimento outorgado por uma instituição, ou seja, uma instituição dizendo que você sabe determinada coisa, né, reconhecendo aquilo. O segundo vai ser o capital internalizado, ou seja, aquilo que você aprende de fato e que vai dar sentido de alguma forma às suas experiências. E o terceiro tipo é o capital cultural objetivado, aquilo que ganha valor pelo tratamento cultural que sofre. Capital social é a fama, o reconhecimento, a credibilidade. E, por fim, o capital simbólico é a cristalização máxima do capital social. Hoje, a gente fala de um autor mais antigo que o Pierre Bourdieu, e a gente vai tentar, de alguma forma, utilizar esses conceitos que a gente viu do Pierre Bourdieu até agora, para tentar explicar as singularidades que esse autor traz. Hoje a gente vai falar de um clássico da sociologia, chamado Norbert Elias, e mais especificamente sobre uma obra chamada Os Estabelecidos e os Outsiders. Vai ser mais ou menos os manda-chuvas e os que estão de fora do jogo. Essa vai ser mais ou menos a tradução do livro, não tem uma boa tradução para o português, e é uma investigação feita numa cidadezinha chamada Winston Parva. Na verdade, o nome mesmo não é Winston Parva, eles não quiseram dizer aonde foi essa investigação para preservar essa cidade de maneira geral, mas eles identificaram uma relação específica dentro dessa cidade de preconceito e discriminação, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre relações de poder, sobre busca de capital de maneira geral, e como essas relações elas vão ter um lastro, inclusive, geográfico, ou seja, dentro da localização daquilo que a gente chama de bairro, de maneira geral. Gente, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Qualquer coisa, gente, surgindo eventual dúvida, quer executar qualquer comentário, pode me interromper sem problema algum. É só ir falando que aqui é tudo nosso. Vamos lá, gente. Bom, perfeito. Então, hoje a gente fala desse livro aqui, esse marco da sociologia, escrito por dois sociólogos, principalmente o Norbert Elias e o John Scottson, né, que era o seu ajudante na época. Como sempre, gente, em material de estudo, eu deixei um videozinho, gravei um videozinho sobre essa aula, 10 minutinhos, sintetizando todo o conteúdo.
Enfim, então a minha recomendação, como de sempre, quando a gente chegar no término da aula, né, posterior à leitura da questão de frequência, deem uma olhadinha no vídeo só para sintetizar para si, só para esse conteúdo se tornar para si, né, capital cultural institucionalizado, e posteriormente vá responder a questão de maneira geral, que assim vai ser mais produtivo. Bom, então basicamente a gente vai falar de uma cidade hoje chamada Winston Parva, onde foi feita uma investigação, a princípio, o que os sociólogos queriam descobrir? A origem da delinquência juvenil. Como que fatores como preconceito, discórdia entre habitantes da cidade poderia consolidar a delinquência juvenil. Enfim, então, gente, nessa primeira parte, eu vou explicar a estrutura da cidade. A cidade ela é dividida em 3 bairros, a Zona 1, a Zona 2, a Zona 3, e eu vou falar a princípio sobre cada uma dessas zonas, sobre cada uma dessas regiões, e a gente tenta fazer um parâmetro, eu quero que vocês me ajudem nisso, com bairros de Curitiba. Ou seja, busquem identificar na descrição que eu vou dar para vocês se existe algum ou alguns bairros em Curitiba que sejam equivalentes. Isso vai ser importante para a gente fazer uma comparação final. Deixa eu cortar para mim aqui, para não ficar tanto olhando para esse slide, e vou colocar um fundo que tem mais a ver com a aula de hoje, uma cidade, aqui, ó, pronto. Legal. Bom, o primeiro, né, em que período se passou isso aqui? 1947. Se deu a investigação 2 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial. Aqui se tratava de uma cidade de 150 anos, localizada na Inglaterra, ou seja, uma cidade nova, né, se a gente for ver, né, até de algum modo, e essa cidade era dividida em 3 bairros. O primeiro bairro, a Zona 1, era onde habitavam os moradores mais antigos da cidade, ou seja, as primeiras famílias que chegaram na cidade, que foram os fundadores da cidade. Os seus netos, os seus tataranetos, aqui nessa época, viviam nessa região 1, ou seja, vai ser a região habitada pelas famílias tradicionais da cidade. Quais são as características que a gente pode identificar aqui? Primeiro, em comparação com as demais casas das outras regiões, aqui estavam as casas mais amplas, nesse caso, casas de mais de um andar, aquele modelo sobrado americano, sabe aquele sobradão que tem aquele jardinzão enorme na frente, né, que nem naqueles filmes que passavam na sessão da tarde, daquele jeito, né? Além disso, cada uma das casas, né, tinham carros na garagem, o que era considerado um luxo na época, porque nas outras regiões não tinha carro na garagem, e os sociólogos eles conseguiram perceber que dentro dessa região havia um grande laço de convivência entre os vizinhos. Havia o que a gente pode dizer de um capital social elevado, ou seja, as pessoas elas confiavam muito umas nas outras, tanto é que os cargos políticos, por exemplo, eles dividiam só entre eles ali, né? As atividades comerciais, aqui estão localizados os donos de todos os comércios da cidade, de tudo que é relevante na cidade de maneira geral, e eles só negociam entre eles, né? Além disso, tudo que é de interesse da cidade está localizado aqui. As melhores casas, os melhores comércios estão localizados aqui, até a igreja da cidade, né, que é um ponto foco de interesse, também se localizava aqui. Se a gente for pensar lá naquela taxonomia do Pierre Bourdieu, dos capitais, a gente pode dizer que na Zona 1 é onde mais tinha capital econômico, é onde mais tinha capital intelectualizado dentro daquelas 3 vias, tanto o institucionalizado, né, porque os moradores da Zona 1 e os filhos, né, iam estudar fora, né, dessa cidade, né, na capital, né, em Londres, eram eles também que tinham, sei lá, as obras de arte, os livros, enfim, tudo aquilo que dá para considerar como capital objetivo, e eram eles também que sabiam administrar, que cuidavam, né, da coisa toda. Eram também os mais dotados de capital social. A Zona 2 e a Zona 3 admiravam muito as pessoas da Zona 1,
e era também a única área que tinha algum tipo de capital simbólico, né? As poucas pessoas que tinham reconhecimento muito grande, né? O fundador da cidade, enfim, figuras históricas, né? Todas elas eram residentes ou foram residentes da Zona 1, ou seja, é a região mais abastada de poder. Então, pergunto, gente, podem me responder pelo chat ou me falar aqui aberto. Vocês sabem de alguma região de Curitiba que vai ter características parecidas? Ou seja, se a gente imaginar as maiores casas da cidade, uma disposição maior de comércio... Santa Felicidade. Aqui, ó, Dâmila falou... Power. Santa Felicidade. Felicidade. Eu fico Santa Felicidade e Batel. Santa Felicidade, Batel, escutei Hour também. Santa Felicidade, Batel, Hour. Algum Jardim mais? Social. Jardim Social. Tá faltando esse. Jardim Social. Jardim Social. Santa Felicidade, de fato, né, tem muitas famílias tradicionais ali. O comércio... Madalosso. Sim. Se você falar esse sobrenome, já acham que você Eu moro em Santa Felicidade. Quando eu falo que moro aqui, as pessoas já acham que eu sou rica. Mal sabem eles que não é bem assim. Tá certo, Dami, tá certo. Damila, eu sempre gostei de ter amigos ricos. Eu fico contente com a sua amizade, legal. O Santa Felicidade, né? Vão ter, enfim, casas muito interessantes, um comércio muito grande. Madaloso, como a colega falou aqui, acho que o maior restaurante da América Latina, talvez. O Batel também é uma grande oferta de serviços, prédios de alto padrão, jardim social no mesmo sentido. E se a gente for ver de alguma forma, mesmo a Dâmila negando, aqueles capitais do Pierre Bourdieu, eles vão estar mais associados a essas regiões, de maneira geral, em comparação com o resto de Curitiba. Gostei, entenderam o sentido da jogada. Bom, então a Zona 1, ok, já descrevemos. A Zona 2, gente, era um bairro um pouco mais afastado, né? Quem morava na Zona 2? As famílias que chegaram um pouco depois dos fundadores. Um pouco depois, mais ou menos 70 anos depois, que a cidade já estava constituída, essas famílias começaram a chegar, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Aqui, quais são as diferenças? Né? Muitas relacionadas. Né? Primeiro, aqui você não tem casas, você vai ter conjuntos habitacionais, prédios de 2 ou 3 andares, naquele modelo soviético, sabe? Que veio da União Soviética, muito popular aqui em algumas regiões de Curitiba também, aqui chega até 4 andares, e não eram bairros unicamente residenciais. Aqui a Zona 2 era um bairro residencial e industrial. Tinha, então, os prédios e tinham as fábricas, né? Os comércios, eles estavam todos longe, na Zona 1. Ou seja, se o cara aqui da Zona 2 quer ir na escola, ficava na Zona 1. Se ele quer comprar qualquer coisa, fica na Zona 1. Se ele quer ir na prefeitura, mesmo, né? Os prédios públicos também ficavam todos na Zona 1. Ou seja, uma região mais afastada, de maneira geral. A maioria dos habitantes trabalha na fábrica, então, consequentemente, em comparação com a Zona 1, eles tinham menos capital econômico, né, eram mais desprovidos, e eles tinham que percorrer uma distância maior para enfrentar, para resolver os seus problemas. Agora, um ponto interessante, a maioria dos habitantes da Zona 2 tinha um sonho de subir na vida e um dia ir morar na Zona 1. Tanto é que eles puxavam o saco, literalmente, das pessoas da Zona 1. Por quê? Porque as pessoas da Zona 1 controlavam os comércios, controlavam os serviços públicos, controlavam e eram donos, inclusive, das fábricas da Zona 2. Ou seja, se tinha alguém que poderia dar oportunidade para eles um dia irem morar na Zona 1, eram, de fato, os habitantes da Zona 1. Né? Eu pergunto, gente, que regiões, acho que não sei se ficou boa a minha explicação, mas que regiões de Curitiba poderiam ter esse tipo de característica? Ou seja, um modelo ali meio industrial.
Pique, Cidade Industrial, Boqueirão. Vamos lá. Acho que o Campo Cidade Comprido também, né? Boqueirão. Região metropolitana não vale, né? Metropolitanas. Campo Comprido. Região metropolitana vale também. São José, Fazenda Rio Grande. São José, Fazenda Rio Grande. Qual que é aqueles bairros lá depois do SIC, qual que é mesmo? Depois do SIC? Depois do SIC. Tatuquara. Isso aí. Tatuquara, entraria, Tatuquara. Perfeito. Vamos ver, então, se as características batem. Para mim, bate. Bom, você tem um modelo de bairro que não é só residencial, com bastante conjuntos habitacionais, ao invés de casas, né, glamurosas, grandes conjuntos habitacionais. A maioria dos serviços longe. Todos esses bairros que vocês me elencaram aqui, a maior parte dos serviços as pessoas têm que se deslocar bastante, né? Vai no shopping, sei lá, no Paládio, no Shopping Estação, vai ter que andar bastante. Vai na balada, no restaurante, não sei onde, vai ter que se deslocar bastante. E creio que a maioria aqui dos moradores desse bairro talvez queiram se tornar moradores do bairro da Zona 1, de maneira geral. Se a gente for ver a distribuição dos capitais, olhando lá para a cidade de Winston Parva, e talvez aqui também para a cidade de Curitiba, você tinha menos capital econômico do que na zona 1, você tinha também menos dos 3 capitais, o institucionalizado menos. Por quê? Porque o filho do operário, ele não saía fora da cidade para ir fazer faculdade, ele ficava lá sendo operário, né? Então, o filho da Zona 1 conseguia se formar e o da Zona 2 não. Capital internalizado também. As pessoas da Zona 2, elas não administravam empresas, não agiam em cargos públicos, consequentemente, elas não tinham aquele domínio, né? E eu acho que aqui, principalmente, o capital social. Você não tinha nenhuma figura de referência. Por exemplo, os políticos nunca saíam da Zona 2, eram todos da Zona 1. As pessoas ali que se dedicavam à arte ou algum tipo de coisa que dava visibilidade à pessoa, né? Todas eram da Zona 1. Perfeito. Acho que a gente está conseguindo fazer um comparativo da hora aqui. Bom, agora vamos para o final, né? Se fosse aquele filme Poço, a gente ia chegar no fim do poço. A Zona 3, gente, por fim, é a mais afastada da cidade. É longe mesmo, longe. Você tem a Zona 1, aí vem depois a Zona 2, a Zona 3 começa lá no final da Zona 2 e vai longe. Quem são os habitantes da Zona 2, Zona 3? São as pessoas que chegaram depois da Segunda Guerra Mundial. Então, você tem aqui refugiados, né, pessoas ali que ficaram despatriadas, enfim, são pessoas que foram para um lugar esperando ter uma vida nova, né, de maneira geral. A principal característica, além de ser longe, é a falta de urbanização. As ruas aqui, elas são todas, não tem pavimentação, são ruas de terra. As casas, elas vão seguir o modelo cortiço. E aqui, ao caso brasileiro, a gente pode fazer uma analogia com favela, né? Seria semelhante às nossas favelas, né? Casas muito simples, né? Edificações muito precárias e com muita gente morando. Além disso, existe um outro detalhe aqui. Tudo fica longe, né? Não há comércios aqui. Quem quer usar o comércio, ir na igreja, ir na escola, tem que atravessar a cidade inteira. E é um caminho difícil, né? Segundo, aqui é grande o índice de criminalidade e, da mesma forma que os sociólogos detectaram, que lá na Zona 1, o capital social entre as pessoas é grande, ou seja, elas se confraternizam, né? Uma gosta da outra. Aqui não. As pessoas, elas desconfiam umas das outras, mas tem um ponto. Elas não são tão mais pobres do que as pessoas da Zona 2. Elas são um pouquinho mais pobres, porque elas todas, o pessoal da Zona 3, trabalham na Zona 2, nas fábricas da Zona 2.
Então, eles ganham quase que o mesmo salário, né? Eles não são tão mais pobres, apesar da qualidade de vida desses caras ser muito ruim. Eu pergunto, gente, deixa eu voltar aqui para vocês, pergunto, que regiões de Curitiba talvez fossem parecidas com a Zona 3? Essas características, sem pavimentação nas ruas, casas muito precárias com grande quantidade de pessoas morando, longe de todos os serviços, índice de criminalidade mais alto, longe de tudo, né, mais afastado. Pergunto, gente, que regiões poderiam se parecem com essa que eu estou descrevendo? Eu acho que não é muito parecida, mas o Parolim. É isso que eu ia falar, porque quando falam no bairro perigoso lá, de favela, a favela do Parolim, né? Bem conhecido, o pessoal fala. Parolim, né? Mas acho que Parolim, Tatuquara, Colombo falam mal também, Tamandaré, bairro de Tamandaré lá. Colombo, Caximba, Tamandaré, Vila Zumbi, é mesmo. Vila Torres. Vila Torres. Vila... Tá bom já, né? Vamos ver. Ó. Parolim, Tatuquara, Colombo, Caximba, Tamandaré, Vila Zumbi e Vila Torres. Ok. Então, comparado, né, se a gente for comparar com as demais regiões que a gente elencou, talvez aqui as residências elas sejam um pouco mais simples, né, do que as demais, com um número maior de pessoas por residência, pavimentação e urbanismo muito aquém, né, do que a Zona 1, a Zona 2, né, e principalmente do que a Zona 1, e menos de todos os capitais, né, capital econômico, todos trabalhavam na fábrica, ou seja, então o máximo era a fábrica. Capital cultural, a maioria das crianças não terminava a escola, porque era muito longe, já iniciava na criminalidade. Institucionalizado tão pouco, né, o que você ia aprender ali? E capital social muito baixo também. Enfim, o que os sociólogos acabaram percebendo? Eles estudaram por muito tempo essa região, durante 30 anos. Eles perceberam o seguinte, um padrão de continuidade das coisas. Ou seja, onde era rico, as coisas continuaram a progredir, eles foram ficando cada vez mais ricos. Aonde as pessoas eram pobres, a Zona 3 foi ficando cada vez mais precário, e aqui eles perceberam principalmente que essa relação ela era mediada por valores sociais, inclusive por fofoca. Eu vou explicar. Primeiro, um lugar que todo mundo ia em comum era a igreja, né? E ali na igreja você já tinha divisão de poder. Quem era da Zona 1 já tinha os bancos na frente. Os bancos da frente era para o pessoal da Zona 1. Zona 2, bancos do meio já indo para o final, e Zona 3 sentava no final ou fora da igreja, né, onde sobrasse espaço, né, de maneira geral. Além disso, os sociólogos perceberam o seguinte, que só o fato da localização geográfica já atrapalhava o pessoal da Zona 3 em tudo. Por exemplo, abrir uma vaga de emprego na Zona 1, para ser vendedor de um comércio, para trabalhar na barbearia, para trabalhar na confeitaria, para trabalhar em algum serviço público, na escola, abriam as vagas. Quando ia alguém da Zona 3, só da pessoa receber o currículo e bater o olho e falar Zona 3, ela já falava não, aqui não, aqui não, aqui, desculpa, Zona 3, você fica lá, vai para lá que aqui é melhor, né? E eles perceberam o seguinte, os sociólogos, né? Da onde saiu essa desconfiança, né? Por que o pessoal da Zona 1 rechaçava tanto o pessoal da Zona 3? E o rechaçava era rechaçar mesmo. As crianças, por exemplo, da Zona 3, elas sofriam bullying na escola por conta, em razão do pessoal da Zona 1. E o bullying aqui era espancamento, era violência mesmo, era coisa muito nociva. E eles perceberam o seguinte, os sociólogos, a fofoca. Primeiro eles foram perguntar, né, o que vocês acham, né, de cada um, e lá na Zona 3, quando eles foram entrevistar, o que eles disseram? Falavam, olha, aqui eu não confio muito
nas pessoas daqui. As pessoas daqui, elas não são confiáveis, não são boas pessoas, são pessoas ruins. Eu sonho um dia em subir na vida e ir morar na Zona 2, porque lá o pessoal da Zona 2 é mais bacana, é gente mais civilizada, é mais legal. Eles perceberam isso, né? Agora, eles foram para as fábricas e eles começaram a perceber o quê? Fofoca. O pessoal da Zona 2 fazia fofoca sobre o pessoal da Zona 3 para outras pessoas da Zona 2 e principalmente para pessoas da Zona 1. Fofoca de que tipo? Sei lá, imagina a Dâmila aqui, lá em Santa Felicidade, Zona 1, eu sou aqui Zona 2, quero trabalhar na loja da Dâmila, e eu chego nela e falo, Dâmila, eu vi aqui saindo um pessoal aqui da Zona 3, Dâmila, não se mete com essa gente, não, pelo amor de Deus, pessoal da Zona 3 é sujo, das crianças lá da Zona 3 são todos delinquentes, eles fedem, as pessoas da Zona 3, elas não são confiáveis, são pessoas muito ruins, que não sabem respeitar as tradições da nossa cidade, não conhecem a história da nossa cidade, não conhecem o nosso valor, e isso os sociólogos perceberam que era generalizado. Em todos os lugares que eles iam conversar com pessoas da Zona 2, e perguntar sobre pessoas da Zona 3, era essa a resposta. Eles diziam que as crianças eram todos pequenos delinquentes, que as mulheres simplesmente não prestavam, que os homens eram todos bêbados, arruaceiros, que eles nem pareciam ingleses, né? Eles falavam aqui que parecia irlandês, que era uma forma meio que de ofender, né, na época, de falar que é o outro. E isso intrigou muito, né, os sociólogos, né? Afinal, por que, né, o pessoal da Zona 2 falava tão mal do pessoal da Zona 3? E o pior, né, como que o pessoal da Zona 3 acreditava nisso? Porque, afinal, quando eles foram conversar com o pessoal da Zona 3, todos falavam que não gostavam muito de onde viviam, que não confiavam nas pessoas daqueles lugares, mas elas moravam lá, mas elas conviviam com aquelas pessoas, né? Como essa noção, ela se deu, né? E os sociólogos chegaram ao seguinte conceito. Há dois conceitos, na verdade. O conceito de outsider é o conceito de outro, e o conceito de estabelecido, establishment, né, eles usam a palavra que seria o topo, né, que seria a Zona 1. Então, eles perceberam o seguinte, que o pessoal da Zona 2 queria, de qualquer forma, subir na vida e ir para a Zona 1. Ir para a Zona 1 trabalhar e, depois de um tempo, tentar ficar na Zona 1, né, se relacionar com pessoas da Zona 1, fazer amizade, né, fazer parte do clube das pessoas 1, namorar alguém da Zona 1, se casar com alguém da Zona 1, ou seja, de fato entrar, né, nesse mundo. Esse era o sonho das pessoas da Zona 2. E eles percebiam que o pessoal da Zona 3 era talvez eram inimigos nessa disputa. Essa é a palavra. Eram inimigos, né? Porque, afinal, eles nem eram tão mais pobres assim, o pessoal da Zona 3, e eles disputavam o mesmo emprego. Eles já estavam ocupando a mesma fábrica, pau a pau, né? Imaginem, né? Eles ficavam pensando, se o cara da Zona 3 vai trabalhar lá na igreja, se ele vai trabalhar lá na escola, se ele vai trabalhar lá na barbearia, na alfaiataria, na confeitaria, né? Se ele se aproximar muito do pessoal da Zona 1 e alguém aceitar que ele entre, né, na família do pessoal da Zona 1. Então, aqui eles perceberam que a fofoca era, na verdade, um instrumento da competição. Eram hábitos, na verdade, da Zona 2 para mitigar as chances que o pessoal da Zona 3 tinha de se sobressair em relação ao pessoal da Zona 2. Uma estratégia. Então, utilizando aqui a terminologia certa, era como se o pessoal da Zona 2 quisesse queimar, literalmente, o pessoal da Zona 3, para o pessoal da Zona 3 não fazer frente, né? Não representar uma concorrência de fato, não tomar os empregos, não tomar o lugar junto à preferência, né? Então, por isso, eles espalhavam esses tipos de coisa. O que eles falavam? Eles falavam primeiro de sujeira,
falavam que eram pessoas sujas, que não tinham asepsia, que eram pessoas que carregavam doenças, que carregavam patógenos, porque, afinal, fazia pouco tempo, fazia 30 anos, que o mundo tinha passado por uma grande epidemia, parecida com a que estamos passando agora, né, que é a da gripe espanhola. Então, soa já pesado, né? Você fala, olha, naquele bairro lá, é só Covid lá, meu, ninguém lava a mão lá, não tem álcool em gel, não tem nada, é o bairro do Covid. Era um negócio parecido, né? Além disso, eles falavam da violência, eles falavam, meu, zona 3, você só tem 2 tipos de gente, ou bandido, ou bandidão, ou bandido trainee, né, que está aprendendo, né? Então, eles diziam que as crianças já eram pequenos delinquentes, tanto é que as mães de crianças da Zona 1 e da Zona 2 não deixavam seus filhos brincar com as crianças da Zona 3, nem na escola, né? Tanto é que eu disse que as crianças da Zona 3 sofriam bullying, né, na escola de maneira geral. Além disso, o pessoal da Zona 3 era acusado de não respeitar as tradições, de não saber as canções da cidade, não saber a história da cidade. Tanto é que o pessoal da Zona 2 queria impedir, inclusive, que o pessoal da Zona 3 tivesse direito de votar. Eles diziam, não, esses caras chegaram agora, eles não sabem nada, né? Eles não são, né, de Winston Parva, né? Eles não têm sangue de Winston Parva, enfim. E aqui eles eram taxados como outsiders. Então, aqui, os sociólogos chegaram a um conceito muito importante para a gente explicar as relações atuais, que é o conceito de estigma. Anotem bem na mente esse conceito, o conceito de estigma, né? Estigma que eu estou falando é que nem uma marca, né? Então, o estigma, ele é uma categoria de valor negativo, deletério, mas que não recai em cima de um único sujeito. Por exemplo, a Dâmila, sei lá, faz algo horrível, um assassinato, né? E as pessoas vão lá ofender ela, né? Isso não é um estigma, porque ela está respondendo por um ato que ela fez. Agora, vamos imaginar que a Dâmila é discriminada por fazer parte de um bairro, por vir de um outro país, por fazer parte de uma outra etnia, ou seja, ela responde por algo que se sobressai a ela, né, que faz parte do todo de maneira geral. E isso é o estigma. E esse mesmo estigma que a gente vê em Curitiba não, em Winston Parva, né, nas relações entre os grupos, a gente pode trazer para a sociedade brasileira contemporânea para tentar explicar outras relações, como, por exemplo, o estigma que recai sobre pessoas negras, né? Sobre pessoas negras. Por exemplo, né, dados do DIEP, do DIEESE, mostram que negros e brancos com a mesmíssima formação, nos mesmos lugares, têm acessos a trabalhos e remunerações totalmente distintas. Ou seja, aqui a cor da pele leva o indivíduo a ganhar menos de maneira geral. Aliás, depois eu vou compartilhar um vídeo com vocês, um vídeo da Prefeitura de Curitiba, muito interessante, onde eles colocam ali pessoas que lidam com RH vendo fotos. Então, ele mostra uma foto de um homem branco correndo. E pergunto, o que é isso? A homem branco correndo fazendo exercício, né, cuidando, qualidade de vida. Aí tem a foto do homem negro correndo. Fugindo da polícia, né, aprontando. Mulher branca com uma lata de spray na mão. Grafite, arte, pessoa moderna, mulher negra com lata de spray na mão. Picho, violência, etc, etc. Aliás, digo para vocês, gente, eu tinha em São Paulo, eu tinha um vizinho, médico, professor também, e uma vez ele me disse o seguinte, ele falou, Thiago, quantas vezes você já foi parado pela polícia aqui na Marginal Tietê, indo para a faculdade? Enfim, eu achei estranha a pergunta dele, eu falei, cara, eu nunca fui parado na vida pela polícia, por quê? E ele me disse, olha, Thiago, nos últimos 2 anos eu fui parado 7 vezes, né? E qual que era a grande diferença que tinha entre mim e ele? Além dele ser mais rico, mais bonito do que eu e o carro melhor.
ele era negro, né? E ele me pontuou isso, ele falou, Thiago, foi o fato de eu ser negro, né, que fez com que a polícia me parasse tantas vezes de maneira geral, né? Um outro exemplo que a gente pode dar, e uma classe majoritariamente feminina talvez possa concordar ou discordar comigo, é o estigma que recai em relação a mulheres. Mulheres também, de acordo com o DIEESE, acabam tendo acesso a remunerações maiores e muitas vezes a jornadas estendidas, né? Aquilo que a gente chama de jornada dupla, né? Trabalha em casa, trabalha na rua, de maneira geral. As minhas alunas sempre me contam algo muito interessante. Na entrevista de emprego, uma das primeiras perguntas é: você tem filho? Né? E eu pergunto aqui, inclusive, se já perguntaram isso para vocês. Porque, para mim, nunca me perguntaram. Nunca me perguntaram. O que mais pergunta ou se você quer ser mãe, tipo, logo. Verdade. Fala mais sobre isso, Dâmila. Então, eu acho que uma pergunta bem nada a ver, né? Porque se eu quero ser mãe ou não, isso só diz respeito a mim, quanto que vai ser esse meu tempo para ser mãe ou não. Não teria que dar satisfação disso numa entrevista de emprego, né? Ao meu ver, é isso, pelo menos. Ô, Dâmila, quantas vezes você já respondeu isso? No mínimo mais 5. No mínimo umas 5. Eu já passei por mais de 5 entrevistas de emprego e nunca me perguntaram. Eu pergunto, Dâmila, na sua opinião, por que não perguntaram para mim e perguntaram para você? Porque nós somos seres, né, biológicos, né? Eu também sou homem e posso constituir uma família. Eu tenho uma família, aliás, constituída. Por que nunca perguntaram para mim, Dâmila? Porque você não tira licença maternidade. Você não vai se ausentar. É isso. É um traço, né? Isso é um estigma. Você responder, você ser julgado de maneira diferente para a mesma coisa, só por fazer parte de um determinado grupo. Ou zona 3, ou negro, ou mulher. Entende? Eu acho que agora ficou mais claro. Talvez, Dâmila, fico perguntando aqui, pensando, né, nessa mesma entrevista aí que você foi, se eu fosse logo em seguida, com a mesma formação que você, pelo fato de ser homem, talvez eu não conseguiria mais fácil a vaga? Sim, com certeza. É triste isso, né? É triste isso. Enfim, quer dizer, eu tenho que reconhecer, é um lugar de privilégio que eu também ocupo na sociedade. O fato de eu ser branco, o fato de eu ser homem, de estar dentro disso que o sistema fala que não é o certo de ser, né? Eu dou um exemplo aqui, Dâmila, é que o problema é que essas coisas, o estigma, ele não é algo assim que a pessoa, por vezes, tem ciência, sabe, de que ela está sendo preconceituosa, discriminatória. É algo que já está tão internalizado que se torna natural, de maneira geral. Em uma oportunidade, eu e uma outra colega professora estávamos, enfim, indo a um evento e tal, e na van, né, que estava levando a gente, o cara perguntou, né, mas o que vocês são, né, o que vocês estão indo fazer, né, na faculdade, né? Falei, bom, nós somos professores, né? Aí ele virou assim e falou, já sei, você, apontou para mim, é o professor dos doutor, é o professor dos doutor tudo, né, dos grandes, e ela que é a professorinha das criancinhas, né? Enfim, mas ele falou numa boa, isso, não falou... Ele não falou para ofender. Não, falou no maior inocência, assim, dá para ver que era uma pessoa extremamente simples, e ela ficou extremamente ofendida, triste, na verdade, né, triste. Aí eu tentei passar um pano ainda, eu falei, cara, ela tem mais formação do que eu, você junto aqui, metade da torcida do Corinthians junto. Aí, sabe o que ele fez? Puta, aí terminou de estragar tudo de vez. Ele virou assim e falou, minha filha, olha a sua carinha, ninguém vai dar bola para você, não sai dessa. Falou alguma coisa assim. Putz, aí ela não respondeu, tal, ficou super mal depois, mas é isso, né, que se trata o estigma, né? Porque aqui a colega tinha todos aqueles capitais lá do Pierre Bourdieu, grana, mais do que eu, capital cultural institucionado, diploma,
ela tem 2 doutorados, tem um, mais do que eu, né? Enfim, todos os capitais, até capital social, uma pessoa mais conhecida até do que eu de maneira geral, mas só o fato de ser mulher já depreciou todo o valor dela nessa relação, né? Isso é o estigma, né? É uma categoria, exato, é isso aqui que a colega falou, é o racismo estruturado, é o preconceito estruturado, né? Racismo não seria exatamente só racismo, porque a gente não está falando só de raça, a gente está falando de raça. Né? Exato, é o preconceito, né? É o preconceito, por exemplo, que a família muçulmana que está fugindo para o Brasil, saindo da Síria, sofre aqui. Hoje eu vi uma mulher no mercado de burca. Sabe o que é uma burca, né? Que a pessoa está toda, fica só com o olhinho da fora, estava com as crianças, e eu vi um monte de gente olhando e apontando, assim, né? Fiquei bravo, para falar a verdade. Fico pensando, né? Quem são as pessoas, o que faz, né? O que com que direito, né, a pessoa se sente superior ao ponto de apontar, né, a outra, né? Olha ali, né? Que coisa estranha, né? Então, o muçulmano na sociedade brasileira, acho que nem sofre tanto preconceito assim, para falar a verdade, mas na sociedade europeia é ultra discriminado, na França, por exemplo, ultra discriminado, nos Estados Unidos, então, nem se fale. Aliás, nós mesmos, né, brasileiros nos Estados Unidos, sabe do que eles nos chamam? De cucaracha, barata, né? Eles nos tratam, brasileiro e mexicano é um sinônimo, né? E se vocês forem ver, brasileiro e mexicano é quem faz todo o trabalho duro e braçal nos Estados Unidos, é quem constrói aqueles prédios imensos, né, de Wall Street, é quem lida, né, com toda a cadeia produtiva de maneira geral, e a mesma coisa na Europa. E a gente pode falar, inclusive, de regiões do Brasil, né? Se vem alguém do norte ou do nordeste para o sul ou para o sudeste, vai sofrer um tipo de estigma, seja pela forma como a pessoa fala, seja pela forma como a pessoa se põe de maneira geral, mas esse termo que a Ana Carolina Dias usou, eu concordo completamente, é enraizado, é algo que está incrustado, é algo que está tão involucrado no indivíduo que ele nem percebe, ele só reproduz de maneira geral e ele acha que está sendo normal, né, com isso, né, enfim, e a nossa sociedade, a nossa elite, ela tem muito isso, de diminuir o outro. Diga lá, Cauane. Sabe essas pessoas que vieram lá da região do Nordeste para serem tratadas do Covid aqui em Curitiba? Sim, sim. Você acha que essa falação que gerou em torno disso seria um preconceito? Eu imagino que sim, né? Eu imagino que sim. Eu volto para você a pergunta. Se fossem pessoas que viessem de Santa Catarina ou de São Paulo para ser tratadas aqui, será eu acho que não teria gerado tanta falação como gerou? Não teria gerado tanta polêmica. Não. Porque convenhamos, né, meninas? Se o cara tá vindo para cá se tratar, não é que ele tá vindo brincar aqui, né? Não, ele nem queria vir para cá, né? Pelo amor de Deus, né? É uma situação desesperadora. Imagina você entubado. O que eu ouvi, assim, é que era um absurdo o fato de pessoas de outra cidade lá do Nordeste estarem vindo para serem tratadas aqui, mas é o que acontece, as pessoas saem da onde não tem para vir onde tem. E sabe o que é mais interessante, Cauane? Que agora o Amazonas, por exemplo, ele está mandando oxigênio, inclusive para nós aqui, sabe? Em Curitiba. E nós aqui de Curitiba e o Paraná, de maneira geral, estamos mandando gente para todo quanto é lugar ser tratado, né? Porque a gente chegou ao limite aqui, né? Aliás, hoje, para mim, está sendo um dia muito difícil, um dia de luto, né? Faleceu uma pessoa muito próxima aqui, a tia da minha esposa, que é como madrinha, né, que é tipo uma segunda mãe, né, enfim,
dá para ver de perto, né, que a situação, ela tá muito difícil. Eu gostei muito, Cauane, desse seu exemplo aí. Eu creio que todo esse burburinho que gerou não foi, assim, a gente tem que ser franco, né, a gente está em um ano de pandemia, né, os nossos políticos, né, enfim, todos os níveis, aí, eles tinham que ter se preparado, né, para lidar, né, com o desafio de maneira geral. Quando você manda gente para lá e para cá, você espalha, né, as novas cepas, mas não é culpa das pessoas, e com certeza o estigma involucrado aí na origem das pessoas, né, principalmente Norte e Nordeste, foram determinantes. Se fossem pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, ninguém ia falar absolutamente nada. Absolutamente nada. Essa é a questão, né? Um outro exemplo que eu dou aqui, eu tenho um colega, enfim, isso aí virou até caso de jornal, né? Caso de polícia. Ele como que a gente diz? Os beginners, né? Ele enfim, um acionista do mercado financeiro, mora ali perto da Paulista, tal. Então, tem aquele estilinho ali, né? E ele estava andando ali na Frei Caneca, olhando ali as lojas de grife e tal, e ele tem um filho adotivo, um menino negro, que tem um cabelinho comprido, assim, de dread, assim, sabe? Menina, coisa mais linda do mundo. E o segurança deu um tapa na cara do moleque e falou: sai daqui, não é para vir pedir dinheiro aqui. Na porta do shopping Frei Caneca. Na porta do shopping Frei Caneca. Enfim, isso aí virou caso de polícia, tal. O cara veio, se desculpou todo, né? Falou que confundiu. Mas primeiro, né? Se fosse alguém pedindo o que fosse ali, você não pode, né, tratar com essa violência, né? A gente não pode achar normal. Não pode. Eu, pelo menos, não acho normal, né? E, enfim, né, convenhamos, né, se fosse a minha filha, né, que é loira... Um loiro do olho azul não ia fazer isso. Isso que eu ia perguntar, né, se fosse... Exato, né, tá ali um branquinho ali e tal, normal, não ia acontecer nada. E seu amigo não quis voar nele, professor? Então, um cara muito voou, né? Mas voou judicialmente aí em cima, já fez um escândalo, já polícia, tudo. Virou caso de jornal isso aí, né? Virou bafo mesmo, né? Acho que para um pai e para uma mãe não tem algo mais sofrido, né? Mais doído Então, do que ver uma situação dessa. Então, o sofrimento veio depois, Damila. Ele ficou meio depressivo, para falar a verdade, esse meu colega aí. Mas eu imagino, né? Deve ser punk mesmo, né? Passar por um tipo de situação dessa, né? Se ter o seu filho ali humilhado, né? Todo mundo que é pai, mãe, prefere você mesmo, né? Ser humilhado, né? Não, o próprio filho, né? Em virtude da cor da pele, né? Sabe? Isso é o estigma. Enfim, acho que eu consegui deixar claro aqui, né? Então, um ponto importante. Lá na cidade, lá de Winston Parva, o estigma atrapalhava as pessoas da Zona 3, inclusive fazia perpetuar o crime na Zona 3. E aqui eu entendo que o estigma, ele é uma coisa de mão dupla. A pessoa acredita em certo ponto. Então, aqui, resumindo as coisas. Então, primeiro, o que é um estigma? O que é esse preconceito que eles perceberam? É uma arma contra o diferente. O diferente aqui em Winston Parva era os recém-chegados na cidade, né? O pessoal da Zona 3, né? Aqui é como se fosse alguém vindo do norte, do nordeste, de alguma outra região do Brasil que chegou mais recente, né? Então, era uma arma contra essas pessoas, né, de maneira geral. Não uma arma de fogo, né, uma arma cultural. Segundo, o estigma, ele afeta a percepção coletiva em relação ao indivíduo e também a posição e acesso a laços sociais. Por exemplo,
Será que o pessoal da Zona 3 consegue arranjar namorado fácil lá na Zona 1? Consegue arranjar emprego fácil na Zona 1? Consegue ser chamado lá para fazer parte da maçonaria do cara do clube de boliche, do diabo que for, né? Evidente que não, né? E esse mesmo tipo de realidade se plasma, né, nas nossas cidades, né? Se a gente olhar São Paulo, eu conheço bastante, então o centro, a Avenida Paulista, é um local que puxa muita gente, né, para atrás de emprego. Aí chega lá o currículo de Cidade Tiradentes, né, que é o extremo da cidade. A pessoa nem vai para não vai nem para entrevista. O cara vai bater o olho ali. Enfim, aqui um estigma relacionado, né, nesse caso, à localização geográfica. Mas tantos outros, né, vão se sobressair aqui, como um negro e um branco, numa seleção de emprego, ambos com a mesma posição, com o mesmo salário, com a mesma experiência, com a mesma vivência. O branco já está na frente, né, da corrente. A gente pode falar de estrangeiros, né, de pessoas de outro lugar, da questão também da sexualidade, de gênero, de maneira geral. Além disso, a gente pode dizer que esse estigma ele vai determinar a perpetuação geracional de pobreza e riqueza. Ou seja, quem está lá na Zona 1, pobre, abandona a escola para começar a trabalhar, não consegue chance na Zona 3, ou vai para a criminalidade ou vai trabalhar na fábrica. Ou quem nasce na Zona 1, acessa as melhores escolas, quando chega na fase adulta, vai estudar fora, né? Vai para Londres, né? Vai para a Alemanha, vai para outro lugar estudar. Ou seja, as chances elas são distribuídas de maneira desigual e a pobreza e a riqueza elas vão se distribuindo também de forma desigual. E aqui o estigma, ele é sobretudo uma forma de validar a supremacia do normal, né, do estabelecido, ou seja, de quem é outsider, né? Perceba que, como eu disse, o preconceito maior era do pessoal da Zona 2 com o pessoal da Zona 3. Não era exatamente do pessoal da Zona 1. E por que era maior, né? Porque o pessoal da Zona 2, eles tinham medo, eles estavam competindo diretamente. Então, é uma forma de se você sobressair. É que nem na escola, né? Quando o valentão ele faz bullying com o menino mais fraco, lá com o coitadinho e tal, para se aparecer, né? Que nem naqueles filmes da Sessão da Tarde, que chega o valentão do futebol americano dando bolacha, né, na cara dos nerds, também para se sobressair de maneira geral. E, aliás, aqui, isso eu digo que essa é uma realidade que se conurba aqui no Brasil. A classe média, ela se mostra muito mais preconceituosa em relação aos mais pobres do que a classe alta, do que a classe A, por assim dizer. E eu creio que é uma lógica muito parecida com o que a gente está falando aqui. Mas um ponto né? Ninguém está contente com o que tem, né? Lá em Winston Parva, quem era da Zona 3 queria ir para a Zona 2, quem era da Zona 2 queria ir para a Zona 1, quem era da Zona 1 queria virar cidadão do mundo, né? Investir, sair fora dali, né? Conquistar novos ares, né? Nosso mundo também é assim, né? De maneira geral. E um ponto importante, o estigma, ele afeta a percepção do estigmatizado em relação a si mesmo. Ele acredita, chega uma hora que ele acredita naquilo que colocam para ele de maneira geral. Vou dar um exemplo para vocês aqui, gente, deixa eu cortar para mim. Uma certa vez, aqui na Uniandrade, fui fazer um trabalho aí social com os cursos de educação física, com vários cursos aí, né? E no final ali veio uma molecada ali falar comigo, uma molecada bem carente, né? Eles vieram assim falar, nossa, doutor, isso aí que você traz pra gente, aí essas músicas, essa parada tudo aí é muito bom, esporte, né? É muito bom porque aí a gente não vira bandido, né? Porque se não tem essas coisas aí, música, essas coisas aí que você trouxe, aí a gente só fica na droga, na bandidagem. Gente, é disso que eu tô falando. Olha lá, o moleque, ele já se enxerga como predestinado ao crime, como predestinado à violência, se não vier eu salvar ele. Gente, eu não salvo ninguém, né? Eu não consigo nem salvar a mim mesmo, né? Como que eu vou salvar? Isso é o estigma, né? Mas eu entendo claramente, né? Imagina que você mora
num lugar muito difícil, você é estigmatizado, né? Como, por exemplo, o Capão Redondo, em São Paulo. E todo dia lá alguém bate lá na porta, lá, cara, tem pó, cocaína, alguma coisa, aí você fala, não tem. Aí depois no dia seguinte bate de novo, no dia seguinte, chega um dia que você fala, não, eu vou, né? Eu vou fazer isso aí, tá certo. Eu acredito nessa visão. Eu tenho um aluno, gente, que hoje já está fazendo doutorado em Direito, mestre em Direito, e que muito tempo foi, enquanto jovem, né, do mundo do crime, e um dia ele me disse uma coisa muito importante, ele falou, olha, a pessoa que está no crime, Thiago, se a gente olhar, né, por aquele crivo de habilidades e competências, é alguém que seria inestimável para uma empresa, né, porque alguém, se a gente for falar de proatividade, o cara se mata pelo patrão se precisar, né? Assiduidade. Se ele não tiver assiduidade, ele é morto, né? Ele tá lá de sol a sol, né? Não cobra hora extra, não cobra nada, mas é alguém que não está involucrado nas melhores oportunidades, né? Ou não está no melhor campus, né, do Pierre Bourdieu, e o fato dele não estar no melhor campus deriva tanto dos estigmas, tanto da percepção que a sociedade tem dele, como a percepção que ele mesmo tem, né, em relação a si, né, que foi fomentado pela sociedade de maneira geral, e como estão distribuídos esses capitais na sociedade, né? Uma certa vez, um rapaz me disse o seguinte, um rapaz negro, evangélico, me disse o seguinte, ele falou, Thiago, isso que acontece com a gente é culpa nossa mesmo, né? Eu falei, como assim? Você tá maluco? Ele, não, é que você não conhece, né? Mas Caim matou Abel e como castigo, né? Deus foi lá e queimou, né, a pele de Caim e obrigou ele, né, a viver se lastimando e que isso ia recair sobre as gerações seguintes, então a gente tem que se ferrar mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, pai do céu. Eu falei, cara, mas de onde você ouviu isso? Ele falou, não, mas foi lá na minha igreja, tal, o cara falou, tal. Enfim, eu nem vou me arriscar aqui a dizer o quanto incorreto tá, né, esse tipo de interpretação de uma parábola, mas aqui, de novo, né, o cara, ele acredita, né, no estigma, né, por isso que ela é uma categoria tão deletéria de valor, né, o estigma, ele vai recair sempre que vai haver uma distribuição desigual de poder, quanto mais desigual for a distribuição de capitais dentro de uma sociedade, maior será os estigmas de maneira geral, né? E a nossa sociedade, gente, eu percebo que ela reproduz estigmas em coisas que a maioria nem repararia. Por exemplo, mas é que eu reparo muito. Por exemplo, eu nunca vi em país nenhum, nunca vi em lugar nenhum, gente, por mais sofisticado que seja, eu nunca vi elevador de serviço. Sabe, elevador de serviço? Prédio de alto padrão aqui em Curitiba, todos têm, né, elevador de serviço, ou seja, a pessoa ela é digna o bastante, por exemplo, alguém lá que você chama lá para trabalhar lá na sua casa, ela é digna o bastante de cuidar do seu filho, entendeu? Que você não faz, de fazer sua comida, de passar a roupa ali do seu marido, dos seus filhos, tal, mas não é digna de pegar o elevador com você, de conviver com você numa mesma área, mesmo que por um período de 1 minuto. Isso é estigma, é isso, né? E uma certa oportunidade, uma aluna disse para mim que foi mandada embora do emprego dela justamente por essa razão, porque ela estava com pressa de ir embora, a filha fica sozinha em casa, e ela pegou o elevador social, enfim, e os moradores não gostaram. Vocês conseguem entender isso? Sabe? Para mim, isso é de uma violência, de uma agressividade, assim, entendeu? Porque a gente olha, né, quando a gente olha para a nossa história breve, a gente percebe que a nossa sociedade, ela sempre foi injusta, e foi, por exemplo, a gente foi o último país da América Latina a acabar com a escravidão. Mesmo aqui os que se falava Tiradentes, né, esses caras aí falavam que era libertário e tal, chegava no papo de escravidão, eles, não, mas quem que vai trabalhar, né? Eu mesmo vou estar...
entendeu? Os caras eram assim, né? Aí teve, né, alforria e tal, mas você percebe que não teve um planejamento. O que a gente vai fazer, né? Vai ter escola, vai ter... e as coisas foram se perpetuando mais ou menos até os dias atuais, e a gente reproduz coisas que é lá daquela época, sabe? Você tem, por exemplo, a Casa Grande, né? Você já deve ter visto aquelas novelinhas, como aquela eu gosto, da Bianca Reinoldi, era Escrava Isaura. Essa é legal. Você tem ali a casa ali, trabalha 15 pessoas na casa. Você tem uma fulana ali para passar sua camisa, outra para cozinhar, outra não sei o quê. Se você vai para um casão, né, em São Paulo, no Morumbi, em Alphaville, tem a mesma coisa. Tem umas 11 pessoas lá trabalhando. Então, você tem uma fulana lá para cuidar do seu filho, uma fulana para fazer não sei o quê, uma outra. Gente, isso aí não existe em lugar nenhum do mundo. Por mais rica que sejam as pessoas, lugar nenhum do mundo é assim. Isso aí é a reprodução dos valores lá da escravidão, entendeu? A pessoa ela tem que ser aquela dondoca, aquela assinhazinha, né? Tem que ter uma para cuidar disso, uma para cuidar daquilo, tal. Enquanto a pessoa, né, que vai que anda 3 horas de ônibus, né, para derramar o seu suor lá na Zona Sul, lá no Morumbi, ela não tem tempo de lidar com a própria família, né? Porque alguém que sai da própria casa 5 horas da manhã, enfrenta 3 horas de ônibus. Aqui em Curitiba, eu acho que talvez a pessoa não enfrente tanto, mas dependendo de onde o cara mora em São Paulo, ele tem que pegar o ônibus, ele tem que pegar o trem, ele tem que pegar o metrô, e depois um ônibus de novo. Gente, é muito sofrido. Aí esse cara chega lá, derrama todo o suor dele, não pode pegar, né, o elevador junto com o patrão, né, porque ele não é digno e tal, e ele volta, essa moça volta, chega na casa dela, entre 9 e 10 horas da noite, ela tem ainda que dar um trampo na casa. Como que é o relacionamento dessa mulher com o marido dela, com os filhos dela? É nenhum, entende, gente? É isso, né? O estigma, ele vai atingir, sobretudo, os que já são mais explorados da nossa sociedade, né? E, evidentemente, que cabe a nós, né? Os estigmas, eles são como uma cultura, né? Muda, né? Com o tempo, nós temos que lutar contra isso. E o lutar não é dizer só movimento Black Lives Matter, né? Não, é no dia a dia, entendeu? Falar, não, eu sou contra o racismo, tá? Mas você tem amigos de outras etnias, você se relaciona com pessoas de outras etnias, de outros lugares, você dá oportunidade de emprego a essas pessoas, é disso que a gente está falando, né? Não basta a gente ver que o mundo é injusto, nós também temos que fazer a nossa parte, por mínimo que seja, para essa realidade ser menos injusta, porque esse mundo vai ser legado aos nossos filhos, aos nossos netos, e eu pelo menos não quero que os meus filhos e netos sejam nem estigmatizados, nem tão pouco estigmatizadores. Nem tão pouco estigmatizadores. Nunca vou admitir isso de um filho meu, de ninguém próximo dentro dessa linha. Gente, eu falei pra caramba, tô até com a boca seca um pouco aqui, deixa eu cortar aqui a gravação.